a liberdade é uma experiência que destaca no elenco de um conjunto, visto que quando eu consigo eleger o bom sentimento, o bom pensamento e a conduta crística, eu acabo tendo uma condição de viver a experiência da liberdade que enseja escolhas melhores e também percepção diferenciada. No livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 28, vai falar um pouquinho na conquista da liberdade. Visto que a liberdade é quando eu consigo me fazer serva e tenho condição de deliberar sobre essa decisão em mim mesma. Uma pessoa tinha decidido seguir o caminho do sacerdócio, na época ainda do Brasil colônia, e tinha deliberado que viria para o Brasil. Ele estava na Europa, morava lá, era de lá, e que aqui ele daria sequência ao desejo dele de entrar numa ordem religiosa e poder, nessa condição, entregar tudo ao serviço do Cristo. E ele abriu mão do que ele tinha lá, da condição, até mesmo da prosperidade que existia lá na época em relação aqui. E tomou essa decisão uníssona com a consciência dele e veio. E aqui ele acabou tendo contato com a escravidão ainda, numa época em que você tinha chicotes que aconteciam sendo o vergaste nas costas do servo, uma situação de maltrato, de incipiência moral mesmo. E isso impressionou ele, essa situação. Mas o que o havia corroborado para vir era um desejo intenso de poder entregar a vida pela causa maior. E aí ele, mesmo em meio à dificuldade, a surpresa, a contrafeição e aquilo que o alcançava em termos de triste, de injusto, mesmo em meio a essa conjuntura, ele seguiu no objetivo dele, fiel a ele mesmo. Então isso mostra a liberdade que ele teve de escolher algo onde ele se colocaria a serviço e de
ser fiel a esse eco interno até o fim. Aqui vai dizer que o Cristo ele veio romper milenária algema de servidão. Então você tem o cativeiro da violência, o grilhão implacável do ódio, que garantia impunidade a crime de raça, a arena de senhor escravo, mesmo sabedor de que aquilo que eu faço, eu posso não ser vista pela justiça daqui, mas a minha consciência é implacável nesse sentido. E eu vou ser chamada ao ajuste de conta no momento oportuno. Visto que a consciência ela é inalienável e ela grita e me alerta sobre o rumo que estou seguindo. Treva de ignorância que aprisionava inteligência em teia de vício dourado, obsessão da guerra que encarcerava o povo em torrentes de sangue e lama. Com Cristo é que a libertação espiritual descerrou, rasgou a ponta desse véu e um novo horizonte ele aclara para essa realidade de uma liberdade até então desconhecida, de um voo moral até então defeso. Da manjedoura à cruz, ele se movimenta, reintegrando na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria, que é essa janelinha libertacional. E isso é uma condição de adestre para uma independência moral e espiritual, onde eu sou livre para renunciar à própria emancipação em favor do serviço ao Cristo, que é uma rendição ao dever. E vi amor a esse dever que confere a auréola dessa liberdade invicta. Daí que quando eu posso estar a serviço e caminhar nessa direção, um passo após o outro, eu vou conseguindo assimilar essa liberdade do Cristo e perceber como que ela funciona, que é a liberdade de seguir no objetivo, mesmo que após aquela derradeira eu caminho para o martírio. O testemunho supremo. Daí é uma experiência que eu vou internalizando à medida que eu vou vivendo e conhecendo com
a chave da pegada, uma após a outra. Nesse Comenos, vai aclarando para mim o que significa essa liberdade, o que ela me direciona e a experiência inefável de dar a vida para uma causa coerente, que venha de encontro àquilo que meu espírito pede, que eu pedi antes, que o vivido me fez alçar até ela. Então, se é algo que precisa ser intimidado, para que se possa ter a clareza do que isso me pede e do que isso arregimenta em mim, é necessário eu ir em busca dessa liberdade, ir em busca de poder servir.